tivesse seguido o rumo tranquilo da sua campanha, apostando nas propostas e no que já vinha conquistando. Será que a polêmica do exame toxicológico de Guilherme Boulos foi realmente necessária? E mais importante, será que Marçal, ao tomar essa decisão, comprometeu sua própria chance de disputar o segundo turno das eleições? Essas perguntas são inevitáveis quando analisamos o episódio que marcou a reta final da corrida eleitoral em São Paulo. Marçal, um candidato forte e promissor, acabou envolvido em uma das maiores controvérsias dessa eleição. Mas até onde essa situação foi um tiro no pé? Ou será que ele tinha um plano maior em mente, que acabou saindo dos trilhos? Pablo Marçal surgiu nas eleições como uma força inovadora, alguém que propunha romper com a velha política e trazer uma nova abordagem para a disputa em São Paulo. Ele foi capaz de reunir um grande número de simpatizantes, especialmente entre aqueles que estavam cansados dos mesmos nomes e práticas políticas de sempre. O discurso de Marçal era claro: um convite a novos rumos, novas ideias e uma nova forma de fazer política. No entanto, no ponto crucial da campanha, ele fez uma escolha polêmica. Divulgou um suposto exame toxicológico de Guilherme Boulos, insinuando que seu adversário fazia uso de substâncias ilícitas. A princípio, essa jogada pareceu ser uma tática inteligente para desestabilizar Boulos, que vinha crescendo nas pesquisas. Contudo, logo veio à tona que o exame era falso, e a jogada que parecia certeira se voltou contra Marçal. A estratégia arriscada, um erro fatal? Marçal, conhecido por sua ousadia e vontade de quebrar padrões, apostou em uma tática que, no final, teve um efeito contrário ao esperado. Ele, que até então vinha com uma campanha limpa, focada em propostas e inovação, caiu na armadilha de recorrer a uma fake news. Ao divulgar um exame falso, Marçal colocou em risco sua maior moeda política: a credibilidade. A política moderna, especialmente em tempos de redes sociais e constante escrutínio público, exige que os candidatos tenham extremo cuidado com suas ações. Marçal sabia que precisava se destacar, precisava encontrar uma forma de derrubar Boulos, que já estava se consolidando como um dos favoritos para o segundo turno. No entanto, ao recorrer a um ataque pessoal baseado em informações falsas, Marçal acabou jogando contra si mesmo. Ao invés de ganhar terreno, ele o perdeu rapidamente. Uma decisão impensada ou um cálculo mal feito? Muitos questionam: será que Marçal pensou bem nas consequências de suas ações? Sabemos que em períodos eleitorais, os candidatos estão sob enorme pressão para se destacar e encontrar brechas nos seus adversários. No entanto, Marçal subestimou a velocidade com que a verdade viria à tona, especialmente em um cenário onde a verificação de fatos é quase imediata, graças ao poder da internet e das redes sociais. O que deveria ter sido um golpe certeiro contra Boulos, acabou se voltando contra o próprio Marçal, que viu sua reputação abalada e sua campanha enfraquecida. Os eleitores. Como eles reagiram? Outro ponto que vale a pena discutir é a reação dos eleitores de Marçal. Inicialmente, muitos de seus apoiadores defenderam a atitude do candidato, acreditando que a divulgação do exame poderia ser uma revelação bombástica, capaz de mudar os rumos da eleição. Contudo, assim que a notícia sobre a falsidade do documento se espalhou, muitos desses mesmos eleitores começaram a questionar as decisões de Marçal. O que parecia ser um movimento estratégico acabou sendo visto como uma ação desesperada. Marçal, que tinha conquistado uma base sólida de apoio ao longo da campanha, começou a perder terreno rapidamente. Parte de seu eleitorado, que confiava na sua postura de política limpa, se viu decepcionada. O fato de ele recorrer a uma fake news, algo tão criticado por ele mesmo em outras ocasiões, gerou uma grande contradição em sua campanha. A mídia e o impacto nas redes sociais, em uma época em que as redes sociais têm um papel central nas campanhas políticas, qualquer movimento dos candidatos é amplamente discutido, compartilhado e analisado. No caso de Marçal, isso não foi diferente. Quando o exame toxicológico de Boulos foi divulgado, a notícia rapidamente tomou conta das redes. No entanto, da mesma forma, a revelação de que o exame era falso também se espalhou com rapidez. A mídia, claro, não perdoou o erro de Marçal. Portais de notícias e comentaristas políticos foram rápidos em criticar a estratégia, classificando-a como um erro grave e que poderia comprometer sua credibilidade.
Em poucas horas, Marçal se viu no centro de uma tempestade midiática, onde sua decisão foi amplamente criticada, tanto por adversários quanto por especialistas. Nas redes sociais, a repercussão foi intensa. Se antes Marçal era visto como um candidato disruptivo, que trazia novas ideias e uma postura diferenciada, agora ele começou a ser associado a práticas que ele mesmo criticava. A questão do exame falso se tornou um símbolo de erro estratégico, e muitos passaram a questionar se ele tinha realmente controle sobre sua campanha. O excesso que custou caro. Um candidato que perdeu para si mesmo? Pablo Marçal sempre foi um candidato combativo, disposto a enfrentar seus adversários de forma direta e sem rodeios. No entanto, ao apostar em uma estratégia tão arriscada, ele pode ter ido além do necessário. Será que não teria sido mais viável para ele continuar como estava, focando nas suas propostas e naquilo que vinha conquistando? A decisão de partir para um ataque pessoal, especialmente com base em informações falsas, pode ter sido o que comprometeu sua chance de avançar no segundo turno. Marçal terminou a disputa em terceiro lugar, atrás de Boulos e Tarcísio de Freitas, sem conseguir se classificar para o segundo turno. A pergunta que fica é: será que ele teria chegado mais longe se não tivesse cometido esse excesso? Será que o tiro no pé foi inevitável? Ou poderia ter sido evitado com uma estratégia mais cautelosa? O legado de Marçal. O que fica após a polêmica, apesar de não ter conseguido avançar para o segundo turno, é inegável que Pablo Marçal ainda tem um futuro político pela frente. Seu nome continua relevante no cenário político, e ele ainda mantém uma base de apoiadores fiel. No entanto, o episódio do exame falso deixa uma marca em sua trajetória. Marçal, que prometia ser a alternativa à velha política, acabou sendo visto como alguém que recorreu a práticas condenáveis, algo que pode comprometer sua imagem a longo prazo. Ao mesmo tempo, é importante lembrar que a política é feita de altos e baixos. Muitos candidatos já cometeram erros em suas campanhas e, ainda assim, conseguiram se reerguer e reconquistar a confiança do eleitorado. Marçal tem uma oportunidade de aprender com seus erros e reavaliar suas estratégias para o futuro. O episódio do exame toxicológico falso será sempre lembrado, mas ele também pode ser um ponto de reflexão para Marçal, que agora tem a chance de repensar sua postura e suas decisões. O legado desse episódio? O episódio do exame toxicológico falso ficará marcado na história das eleições de São Paulo. Pablo Marçal, um candidato promissor, viu sua trajetória ser abalada por um erro estratégico. Mas será que foi realmente um tiro no pé? Ou será que ele apenas calculou mal o impacto dessa jogada? O que podemos dizer com certeza é que a política é um terreno complexo, e Marçal, como qualquer outro candidato, está sujeito a altos e baixos. O futuro político dele dependerá de como ele lidará com essa polêmica e de como se apresentará nas próximas disputas. E você, acredita que Pablo Marçal